Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo Joaquinson, professor do Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba, disciplina Administração Financeira, e o objetivo aqui é corrigir a prova do BCC 4, o Bacharelado em Ciências Contábeis, quarto semestre, né? Meus alunos Galo Preto aí do campus Curitiba. Vamos à nossa prova. A questão 1 diz assim: José fez uma aplicação financeira de R$1.000 para o período de 6 meses em um título de renda fixa, com uma taxa de juros simples de 3% ao trimestre. Infelizmente, José teve um problema financeiro e precisou resgatar sua aplicação no quarto mês. Considerando essas informações, pede-se o valor resgatado por José em reais decorridos 4 meses. Vamos dar uma olhada na nossa calculadora. R$1.000, CHS, o sinal negativo porque foi uma aplicação, sai o recurso, é o valor presente. Ele fala aqui, pessoal, em juros simples de 3% ao trimestre. Então, para 4 meses seria 4%, como para um mês seria 1% ao mês. Então, decorridos 4 meses, 1,04 vezes, José teria um valor de R$1.040 decorridos 4 meses. A pergunta diz qual será o valor resgatado. No caso aqui, a nossa questão gabarito A, R$1.040. Essa questão foi cobrada na prova de economista do Manaus Prev da banca FCC no ano aí de 2015. Seguindo, questão 2. A empresa Good Finance aplicou em uma renda fixa um capital de R$100.000, com taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, para resgate em 12 meses. Pede-se o valor recebido de juros ao final do período foi de... Uma questão para técnico de contabilidade, para o Instituto Federal da Bahia, aí, aplicado pela banca FCM no ano de 2017, neste ano corrente. Vamos zerar a nossa calculadora, FFIM, FREG. Então, um capital de 100 mil. Vamos dar entrada aqui. A gente desembolsou ele no valor presente, CHS para ficar com valor negativo, valor presente. Então, ele ficará lá aplicado a um juro de 1,5% ao mês, 1,5%, que é a taxa I, durante 12 meses. Teremos então FV, o valor futuro. Então, o capital de 100 mil, aplicado a juros compostos de 1,5% durante 12 meses, terá um montante de R$ 119.561,82 ao término desse prazo. Como 100 mil foi o capital inicial, montante menos capital inicial, nós temos o juro recebido aí no período da aplicação, R$ 19.561,82, gabarito letra E da nossa questão. Hein? Seguindo, questão número 3. Um título de renda fixa deverá ser resgatado por 15 mil no seu vencimento. Observem que 15 mil é um valor futuro para resgate no vencimento do título. E esse vencimento ocorrerá dentro de 2 meses. Sabendo-se que o rendimento desse título é de 1,5% ao mês a juros compostos, o seu valor presente é... Essa questão aí foi aplicada para contador da companhia Transpetro, pela banca Sesgran Rio no ano de 2011. Vamos lá. FFIM, FREG, zeramos a nossa calculadora. Então, um título que 15 mil a valor futuro de resgate, né? Então não temos a necessidade aqui do CHS, vai ser o valor que irá entrar. Então FV, um valor futuro de 15 mil, vencerá daqui a 2 períodos, 2N, a uma taxa de 1,5%. E a questão quer saber o PV, Present Value. Valor presente de um título de 15 mil daqui a 2 meses, a uma taxa de 1,5% a juros compostos, 14.559,93, gabarito da questão 3, letra B, ok? Segue, questão número 4.
Qual é a taxa de juros trimestral equivalente a 5% ao mês no regime de juros compostos? Uma prova do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina no ano de 2016. FFIM, FREG, zeramos aqui a calculadora. Então, 5 vamos alimentar com 5. 5 é a taxa mensal que ele nos deu. Vamos dividir por 100 para ter o percentual e somar 1 aqui para podermos fazer a nossa conta. Então, 1 mais a taxa mensal, ok? 3 períodos, que é o que nós queremos acumular a juros compostos, y, x sobre y, né? Menos o 1 que a gente colocou para poder fazer a conta, 100 vezes. Ok? Então, uma taxa de juros mensal de 5% acumulado a juros compostos durante 3 meses irá render 15,76 ao trimestre. Gabarito C da questão 4, 15,76 ao trimestre. Questão 5. Uma máquina é adquirida a prazo em 3 parcelas iguais de R$5.000, considerando que a primeira parcela é paga 1 mês após a compra e que o fornecedor pratica aí taxas de juros de 10% ao mês, o preço à vista dessa máquina é. Então, o que a pergunta quer saber? Uma questão da Prefeitura de Natal aí, a banca IDECAM, concurso realizado em 2016. 3 parcelas de 5.000. FFIM, FREG, zeramos nossa calculadora. 5.000 entra, é um valor negativo, é o valor da parcela que vai sair. PMT, que representa parcelas. Então, parcelas de 5.000, são 3 as parcelas, ok, 3N. A10I, que é a taxa proposta, e ele pergunta para a gente qual é o preço à vista dessa máquina, ele quer saber o PV. Então, uma máquina que será comprada em 3 parcelas de 15.000, considerando a primeira paga 30 dias após a compra e uma taxa de descontos aí de 10% ao mês, é o equivalente a 12.434,26 à vista. Questão 5, gabarito A, 12.434, ele manda ignorar aqui casas decimais. Resolvido, vamos à próxima questão, questão 6. Fábio contraiu hoje um empréstimo, ok? E vai devolvê-lo em 2 parcelas, uma no valor de R$ 2.142,40, vencível daqui a um mês, e a outra no valor de R$ 2.970,52, vencível daqui a 2 meses. Então, Fábio adquiriu um empréstimo que irá pagar em 2 parcelas de valores diferentes aí. Nesse empréstimo foram utilizados também juros compostos a uma taxa de 3% ao mês. Nessas condições, qual é o valor do empréstimo na data zero, né? Questão da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, né? Banca FCC, no ano de 2016. Vamos zerar a calculadora, FFIM, FREG. Vamos lá, 2.142,40 é a primeira parcela. Nesse caso, a gente pode tratar aqui com o primeiro fluxo de caixa. Então, G, CFJ, para a gente colocar a função fluxo de caixa. Temos aqui o nosso primeiro fluxo de caixa acumulado. Segundo fluxo de caixa, 2.970,52, mesma operação, questão G, CFJ é o segundo fluxo de caixa. Alimentamos os 2 fluxos de caixa aqui na calculadora HP12C. Ele nos deu 3 como a taxa e agora a gente quer saber o quê? O valor desse empréstimo, o valor presente líquido disso aí. Então vamos usar a fórmula aqui FNPV, que é do valor presente líquido, 4.880. Então 2 pagamentos aí de 2.142 e 2.970 em 30 e 60 dias, a uma taxa de 3% ao mês, é o equivalente na data zero, na data da contração do empréstimo, a 4.880.
Questão 6, gabarito letra C, 4.880. Seguimos, questão número 7. Uma sociedade empresária investiu um capital de 15 mil. 15 mil é o capital inicial aí. Por 8 meses, a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Ok? O montante dessa aplicação após 8 meses, então, ele foi reaplicado em outro investimento com uma taxa mensal de juros simples agora de 2% por 4 meses. Ele quer saber o valor resgatado ao fim desses 12 meses, 8 meses a juros compostos e 4 meses a juros simples. Uma questão do Conselho Federal de Contabilidade do ano de 2014 do exame de suficiência. Vamos lá. FFIM, FREG, zeramos nossa calculadora HP12C, o capital inicial é de 15 mil. Vamos entrar ele, inverter o sinal, porque a gente vai desembolsar esse capital, ele é o PV. Primeiramente, ele vai ficar aplicado durante 8 períodos, 8 Ns, a uma taxa de 1% ao mês, e passados, decorridos aí 8 meses, teríamos um montante de 16.242,85. A partir daí, esse montante é resgatado e reaplicado a uma taxa de 2% ao mês, a juros simples, durante 4 meses. A gente sabe que 2% ao mês a 4 meses é a mesma coisa que 8% para o quadrimestre. 1,08 vezes, então teremos um montante ao final do ano, 17.542,28. Questão 7, gabarito letra C. Ok? Questão número 8. Uma sociedade empresária irá adquirir uma máquina para uso. Mediante pesquisa de preço, recebeu as seguintes propostas de 3 fornecedores diferentes. O primeiro fornecedor faz a seguinte condição: 81.202 à vista. O segundo fornecedor faz a seguinte condição: 2 parcelas mensais de 40.601, a primeira com vencimento 1 mês após a compra. Então, 30 e 60 dias, né? E o fornecedor 3 faz uma proposta diferente, 81.500, parcela única, com vencimento em 2 meses após a compra. Seguindo ali. Considerando-se que a proposta mais vantajosa é que apresenta menor valor presente, quer dizer, na data zero, na data da compra, né? E utilizando-se uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, é correto afirmar que. Então, quer saber qual é a melhor proposta? Essa questão foi cobrada também no exame de suficiência do CFC, agora no ano de 2017. A primeira a gente já tem na data zero, 81.202 à vista. Vamos para o fornecedor 2. FFIM, FREG. Zeramos aí nossa calculadora HP12C. A proposta dele é de 40.601. Vamos entrar no valor, né? Vai sair esse dinheiro. São 2 parcelas nesse valor, então PMT. Então 30 e 60, são 2 Ns. A taxa de juros aí que foi trabalhada 1% ao mês. E qual é o valor na data da compra, o valor presente? Então, 2 parcelas de 40.601 é o equivalente a R$80.000,01 na data zero. Já vimos que a proposta do fornecedor 2 é menor do que a proposta do fornecedor 1, que era 81.202. Vamos avaliar agora a proposta do fornecedor número 3, que é 81.500 para 60 dias. FFIM, FREG, 81.500, é isto, isso aí, entra, ele é o valor futuro, ok? FV, 81.500. Vencíveis em 60 dias, 2 períodos de 30 dias, com uma taxa tal mês, 1% é a taxa, e qual é o valor presente desse montante aí de 81.500? Um valor presente de 79.894. Então a melhor proposta é a última, visto que a primeira é 81.202 do primeiro fornecedor, do segundo 80.001 centavos e do valor presente da proposta do fornecedor 3, 79.894. Gabarito da questão, letra B,
a proposta mais vantajosa é a do fornecedor 3, ok, gente? Questão número 4. Essa questão número 4, número 9, ela é adaptada do professor Sérgio Bessa, da apostila da FGV lá de 2013, ok? E ele pede para que a gente complete o fluxo de caixa projetado com algumas premissas. Primeira informação, ela diz ali, área dos sócios, R$120, integralizado em julho 17. Vamos para uma planilha do Excel. Então, em julho 17, fluxo de caixa, entrou R$120 integralizado pelo sócio. Área de patrimônio, uma aquisição do ativo imobilizado em julho 17 por 60, né? E as condições de pagamento foram as seguintes, em 30 e 60 dias. Julho, vamos lá na saída de recurso, né? Aquisição aqui de ativo imobilizado aqui. Tá ali. No mês de julho por 60, só que ele será pago em duas parcelas, em 30 e 60, ok? Então, uma compra em julho de 60 será pago em agosto e setembro, 30 em cada período, ok? Depreciação ignorar, porque a depreciação não movimenta a caixa, é simplesmente uma conta de resultado, né? E aqui a gente está falando em fluxo de caixa projetado. Na área comercial, bem tranquilo, vendas mensais de R$100 e o faturamento, o recebimento disso aí se dá da seguinte forma, 10% à vista e 90% a 30 dias. Imaginemos aqui a primeira venda que ocorreu em julho 17, R$100. Então 10% recebemos à vista e R$90 em 30 dias. Um mais o outro R$100, ok? 10 e 90 da primeira venda. E isso se repete nos outros meses. Vendas mensais, todos os meses. Então todo mês eu vou receber R$10 à vista e R$90 a prazo. Por exemplo, a venda de agosto eu vou receber R$10 no mês de agosto e 90 no mês seguinte. De modo que no último mês eu vou receber 90 referente à venda de novembro e a venda de dezembro eu só vou receber o valor à vista. Teria lá em janeiro 18 um valor de 90 a receber. No caso das compras, política de compras mensais, R$60 ao mês, e com a política compatível com os percentuais do faturamento de venda. Então eu vou comprar 60 todo mês e eu vou pagar da seguinte forma, 10% à vista, ok? R$6, no caso de 60, e R$54 em 30 dias. Essa é a política. Então, R$60 que eu comprei em julho, pagarei 10%, R$6 em julho, e R$54, 90% em agosto. Como se repete todos os meses, basta eu repetir os valores, ok? A compra do imobilizado vai impactar só agosto e setembro mesmo. Eu não tinha saldo inicial. Total das entradas de julho 130, total das saídas 6, saldo final deste mês 124. O saldo final de julho passa a ser o saldo inicial de agosto. Em agosto eu tive entradas em caixa de 100, saída de 90, teve um saldo positivo de 10, acrescenta ao saldo inicial 10 com 124, 134, que passa a ser o saldo inicial de setembro, e assim sucessivamente. De modo que o saldo final aqui da nossa conta aqui de caixa vai ser 264. Vamos só consertar aqui o nome do ilustríssimo professor Sérgio Bessa, excelente professor de contabilidade, custos e orçamento, da Fundação Getúlio Vargas. Esse exercício aqui eu adaptei da planilha dele. Ok, pessoal? Corrigimos toda a prova. 9 questões, tem peso 10 aí. Espero que todos tenham ido bem. Aqueles que não foram tão bem após terem observado a correção poderão se aprimorar aí para fazer a futura prova aí de recuperação. Um abraço a todos e até mais.